Salve, meus chapas, tudo bem com vocês? Bom, eu recentemente fiz alguns vídeos aqui no Professor Dark. Na verdade, eu tô sendo bem ativo no Professor Dark, né? Eu tô feliz de lançar um vídeo por dia. Inclusive, a minha meta é lançar vídeo todos os dias por um mês. Então, a gente já passou por uma semana e agora a gente vai passar por mais 3 semanas pra completar. Embora que é bem capaz que a gente lance vídeo todos os dias durante o mês de fevereiro inteiro, né? Que é só um mês de 28 dias. Bom, mas tem uma coisa que eu sempre vejo as pessoas comentando e sempre vejo as pessoas reclamando o tempo inteiro. E acho interessante pontuar isso e não só falar sobre como eu me sinto em relação a essas coisas, mas também para entender o lado de vocês que estão do outro lado. Eu já comentei, né, nos meus últimos vídeos que cada pessoa que se inscreve no canal, essa pessoa não se inscreveu lá aleatoriamente. Essa pessoa assiste um conteúdo, achou aquele conteúdo interessante, gostou daquela pessoa, gostou da didática daquela pessoa, gostou da estética daquela pessoa e acabou se inscrevendo naquele canal. Ela clicou em se inscrever naquele canal. Se você for ver nas abas de impressões do YouTube, você vai ver que a gente tem, sei lá, milhões de impressões, sabe? O meu canal, por exemplo, ele tem 20 milhões de impressões, mas ele pega 2 a 4 milhões de visualizações mensais. E, mano, 20 milhões de impressões significa que as minhas thumbs foram mostradas 20 milhões de vezes. E é tão pouca gente que resolve clicar, e menos ainda dessas pessoas resolve se inscrever, e menos ainda dessas pessoas resolvem comentar, e menos ainda dessas pessoas resolvem me seguir no Twitter, e muito menos ainda dessas pessoas vêm me mandar mensagem pessoal. Eu recebo umas mensagens maravilhosas. Eu recebi uma mensagem de um inscrito do laboratório me agradecendo pelo conteúdo que eu faço e dizendo como que isso mudou a vida dele e como que ele espera os meus conteúdos, como que ele espera os meus vídeos e que ele tem depressão e que isso faz ele ser feliz, sabe? E isso aquece o meu coração porque eu olho pra isso e penso, mano, é por isso que eu faço o vídeo. Porque mesmo que esteja para 10 ou 100 ou 1000 pessoas, não faz diferença. O que importa é que isso esteja impactando de maneira positiva essas pessoas e que elas estejam gostando daquilo que elas estão vendo e que isso esteja, de certa forma, agregando para elas, entendeu? Então todos os meus conteúdos, eles são pontuados dessa forma, sabe? Seja os vídeos que eu faço de treta, ou seja os vídeos que eu faço falando sobre jogos ou coisa do tipo, todos esses vídeos eles têm uma reflexão importante no fundo. E para quem assiste o vídeo até o final, para quem está com o coração aberto para entender essas coisas, para ouvir essas coisas, eu tenho certeza que isso pode impactar. Porque se não impactasse, essas pessoas não mandariam mensagem agradecendo e falando como que esse conteúdo mudou a vida delas, como que isso foi importante. Mas, bom, tem um lado negativo isso. Por quê? Porque quando a gente faz coisas para outras pessoas, quando a gente produz coisas legais, quando a gente se esforça para fazer coisas e as pessoas gostam, a gente sempre tenta melhorar, sempre tenta atingir patamares que a gente não atingiu anteriormente. E nem sempre isso acontece. Na verdade, é muito mais fácil o contrário acontecer. A gente se esforçar pra caramba e as pessoas não gostarem do que a gente está produzindo, não gostarem do que a gente está falando, não gostarem da forma que a gente abordou aquela ideia. E isso acaba se tornando uma prisão mental. E eu falei sobre isso, né? Quando eu voltei a fazer vídeos aqui no Professor Dark, eu falei sobre o Professor Dark, ele ter se tornado essa prisão. E eu não quero ter uma segunda prisão, porque eu sinto que o laboratório é de certa forma. Porque eu produzo conteúdo, mas eu sempre quero trazer coisa melhor e isso acaba virando uma corrida armamentista onde eu tô fazendo roteiros de 40 páginas, passando dias para desenvolver isso e eu tenho que lançar esse conteúdo 2 vezes por dia e é uma coisa que acaba beirando a loucura, entendeu? Então é muito complicado lidar com isso e ainda mais quando você faz tudo isso e não dá certo, porque se fosse simples, simplesmente faz 40 páginas de roteiro e faz uma animação foda e pronto, acabou, você vai ter sucesso. Se fosse simples assim, não seria o problema. O problema é você fazer tudo isso e não dar certo. E muitas vezes a gente acaba falhando e a gente acaba olhando para essas coisas e falando, putz, fracassei, deu ruim, não presta, eu sou um lixo, sendo que é aquilo. Às vezes não atingiu as pessoas da forma que a gente queria, mas atingiu ainda algumas pessoas. Então, eu pego e falo aqui do Professor Dark. Pô, o Professor Dark tem 500 visualizações em média. 500 visualizações em média é pouca coisa, mas são 500 pessoas que assistiram e dessas 500 pessoas, 50% delas foram impactadas de maneira positiva e dessas 50 pessoas, algumas pessoas resolveram comentar, outras pessoas resolveram me adicionar, outras pessoas... Entendeu? É esse o ponto. Então... 10 ou 20 pessoas que foram impactadas de maneira positivíssima, ou seja, que foram levar isso adiante para coisas futuras, esse é o ponto, entendeu? Então, eu tento agora analisar isso de uma maneira mais tranquila, sabe? Não me cobrar tanto, porque, como eu disse,
ver as pessoas engajando com o seu conteúdo e cobrar que você tenha que fazer mais e fazer de uma maneira melhor, muitas vezes mata a sua criatividade, mata a forma que você pode abordar aqueles temas ou conversar com outras pessoas. E eu gosto de responder e conversar com vocês, né? E eu sempre vejo o que vocês estão dizendo. Então, às vezes, vocês falam coisas assim que vocês não curtiram e isso me magoa, me deixa um pouco chateado, sabe? Porque você tem que pensar que, embora você não esteja em contato direto comigo, você tá vendo os meus vídeos e eu escrevi esses vídeos pra você. E aí, quando você fala alguma coisa que me ofende, que me insulta, eu vou ler o seu comentário e eu vou pensar, eu fiz esse vídeo pra você e você tá me respondendo dessa maneira. Isso me deixa chateado, sabe? Ainda mais o Professor Dark, que é um canal pequeno. E foi justamente isso, né? Que teve um inscrito que falou que esse canal aqui, ele era muito bom quando ele não fazia vídeo falando sobre as tretas dos canais de opinião e tal, quando ele não dava notícias e tal. E eu vi esse comentário e eu fiquei pensando, mano, tipo, eu não me senti muito impactado, mas eu fiquei pensando que é justamente esse o ponto, entendeu? Tipo, eu queria falar, eu queria postar, eu queria estar ativo, eu queria mostrar mais de mim, mais da minha opinião, mais do que eu acho, mais das pessoas que eu acompanho e menos de ter que agradar sempre as pessoas, ter que sempre levantar mais ainda essa barra, entendeu? E chegar nesse ponto onde isso se torna uma prisão novamente. Porque o Professor Dark, ele tem suas épocas onde o conteúdo ele é muito bem feito, muito bem pesquisado, muito bem elaborado, muito bem editado. Só que isso acaba me tornando uma pessoa que fica refém desse conteúdo, porque eu penso, nossa, vai ter 10 pessoas que se inscreveram por causa disso, então eu tenho que lançar mais, eu tenho que lançar mais, e isso acaba diminuindo muito a frequência até chegar ao ponto que eu não tenho mais vontade de lançar. A gente ficou aqui pelo menos um mês sem lançar conteúdo por causa disso, porque eu fiquei analisando as situações, as coisas, e eu vi que eu não tava mais feliz produzindo, entendeu? E eu sempre pensei assim, cara, tipo, antes de vocês, antes de qualquer outra pessoa, eu tenho que estar feliz com aquilo que eu tô fazendo. Eu gosto muito do laboratório e eu gosto muito de produzir conteúdo lá. E fazer o conteúdo com qualidade é uma coisa que me faz me sentir satisfeito com o meu trabalho, sabe? Falar que esse trabalho é bom, que ele tá fazendo a vida das pessoas diferentes, sabe? Ao mesmo tempo que é um conteúdo que eu sei que ele poderia ser melhor e eu quero melhorar ele e eu me sinto triste de pensar que às vezes eu fracassei em melhorar o meu roteiro, em melhorar a minha edição e coisas do tipo, e muitas pessoas vêm e reclamam disso especificamente, sabe? Mas é o que eu gosto de fazer. E quando eu analiso o Professor Dark, tipo, fazer certas coisas, fazer certos testes, fazer certos conteúdos me deixa um pouco desgastado. Ano passado eu resolvi trabalhar Cyberpunk aqui no canal e isso foi uma coisa que eu realmente fui de cabeça. E eu não fui de cabeça por aleatório, porque eu gostei do Cyberpunk. Só que o Cyberpunk foi um fracasso e isso foi um fracasso pra mim também. Então, eu tava pretendendo lançar muito conteúdo de Cyberpunk, comprei o jogo na pré-venda, gastei dinheiro, fui jogar, tryhard, me frustrei e isso me desanimou. E aí não tinha mais aquele mood pra escrever roteiro, pra fazer coisas grandes, sabe? E aí eu fiquei pensando, as pessoas devem estar esperando outro vídeo de Cyberpunk, até porque um dos vídeos que eu fiz de Cyberpunk teve 3.000 visualizações. Lembrando que o canal pega 500 em média, 3.000, nossa, é muita coisa, é 6 vezes a visualização. E aí eu pensei, eu tenho que fazer mais, mas aí é aquilo, tipo, não tô na vontade, porque como que vai ser o esquema, entendeu? Então, esses comentários, né, tipo, de cobrança, de faz isso, faz aquilo, às vezes olha a gente como se a gente fosse um robô que não tá aqui pensando, que estivesse aqui pra prover certo entretenimento. E eu concordo, tem canais e canais, canais que são de entretenimento, canais que não faz sentido, por exemplo, eu chegar e começar a falar de política no laboratório, sendo que o laboratório é um lugar para as pessoas fugirem disso, né? Fugirem da desgraça que é a vida política que se tornou na internet. E fugir de tretas e coisas do tipo. Embora que eu sempre pontuo as tretas para trazer coisas positivas, né? Falar sobre humildade, sobre empatia, sobre como a gente deve perguntar, ouvir muito mais do que falar e atacar e ferir. E amar também as pessoas ao invés de odiar. Então sempre pontuo dessa maneira no laboratório. E todas as tretas que eu pontuo aqui no Professor Dark são da mesma maneira também. Sempre dando a minha opinião em relação a tudo isso. E eu penso dessa forma. Então, tipo, ver esses comentários me faz pensar, né? Tipo, será que eu devo parar de produzir de novo? Será que eu tô fazendo errado em mudar? Mas, querendo ou não, a gente sempre tá mudando. E não é diferente comigo, não é diferente com vocês. Tanto que muita gente que tá aqui no Professor já abandonou o LoL há muito tempo, mas continua me assistindo porque gosta da forma que eu falo, da minha didática, das coisas que eu gosto. Então, essas pessoas não estão acompanhando o League of Legends, estão me acompanhando. E pararam de acompanhar o laboratório porque ele é League of Legends. Então, de certa forma...
A expectativa que essas pessoas têm é me ouvir falar, independente do que eu esteja falando. Ao mesmo tempo que tem pessoas que estão aqui por causa de certos temas específicos que eu trabalhei, como psicologia, por exemplo. E eu gosto de psicologia e é algo que eu não vou abandonar. Mas ao mesmo tempo que eu gosto dessas coisas, eu não vou perder a pessoalidade do professor Dak. Então, eu não pretendo pegar e fazer com que o professor Dak se torne um canal de marca, sabe? Que nem é o laboratório. Por exemplo, falar sobre jogos de uma forma específica. Eu já decidi que, se isso for acontecer, eu vou criar um novo canal para ser isso, entendeu? Se eu for sentir que eu vou falar só sobre psicologia, eu vou criar um canal só para psicologia. Se eu for sentir que eu vou falar só sobre todos os jogos, eu vou fazer um canal sobre isso. Sobre história, lendas do solo kill, qualquer coisa que seja. Então é isso que eu penso em relação. E eu acho que esse é um pensamento que é importante para mim e também é importante para vocês, porque como eu disse, não é a nossa dinâmica de eu tô assistindo e tô comentando, mas é a dinâmica de você tá interagindo com o ser humano que tá do outro lado e esse ser humano, ele tá interagindo com você e vice-versa. E a gente tem que aprender a ter respeito nessa relação, a respeito de entender por que tá tendo mudança, por que aconteceu isso, por que vai acontecer, será que deve voltar. Não ter medo de dar feedback e falar, poxa, Dak, você postou um vídeo que eu não achei legal, acho que você podia seguir por outro caminho, entendeu? Até porque o feedback que eu recebi desses vídeos do professor Dak que reclamaram é o feedback de visualização e de like, porque esses vídeos, eles bateram recordes de visualização, eles são vídeos que tiveram muito engajamento e que subiram bastante o meu canal. Então, tipo, é isso, esse é o caminho que eu tenho que seguir pra mim ter sucesso no Professor Dak, entendeu? Só que assim como a minha Twitch, eu não vou buscar sucesso com isso, porque eu já tenho um laboratório. Eu vou buscar encontrar as coisas que eu perdi por fazer o laboratório uma marca, sabe? Porque antigamente eu tinha canal de YouTube e o meu canal de YouTube era focado em quê? Era focado em mim, em fazer as coisas que eu gosto, em compartilhar os memes que eu gosto. Mas hoje em dia, eu nem sempre tenho que falar das coisas que eu gosto, ou posso falar das coisas que eu gosto, como por exemplo, de outros jogos, pela forma que o nicho do YouTube é, sabe? Então nem sempre eu tô com vontade de jogar LoL, nem sempre eu tô com vontade de falar sobre LoL. E é muito difícil você fugir desses estigmas ou falar de coisas incríveis que aconteceram e não vão encaixar, ou falar mesmo sobre uma conversa franca que nem a gente tá tendo agora, entendeu? E eu acho que é isso que a gente deve pensar, ou isso que a gente deve procurar na internet. Pelo menos eu penso dessa maneira. E eu sempre tento ser o mais verdadeiro possível, porque eu acho que é muito melhor que vocês saibam como eu sou e como eu penso e o que eu faço, do que vocês criarem uma imagem de que eu sou uma pessoa e eu não sou. Ah, o Dak é o psicólogo fodão lá, que é super pensativo e não tem nenhum problema. Na verdade, não. É muito pelo contrário. Eu sou psicólogo, sim, mas eu não me considero fodão e eu tenho muitos problemas e eu gosto de muitas coisas diferentes. Eu tenho conhecimento de psicologia porque é um negócio que eu amo e que eu estudei por muito tempo. Mas mesmo comparado a outras pessoas, meu conhecimento não é nada. Tenho muito ainda a aprender, muito a ler. Mas, bom, de qualquer maneira, eu tô sempre disposto a aprender e ensinar também. Então é isso, clã. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.